Olá, começa agora o Mídia em Cheque dessa semana. Esse é um programa que trata da comunicação, do campo da comunicação, seja mercado, seja academia. Em algumas semanas a gente trabalha com crítica de mídia, em outras a gente reflete sobre a nossa atuação como professores, como profissionais, no mercado de modo geral. E hoje aqui no programa a gente tem como convidados a Marilice Daronco, que é jornalista, a Graziela Freiner-Knoll, que é professora do curso de Publicidade e Propaganda aqui da UFN, e o professor Yuri Lamel, que é do jornalismo aqui da instituição. Obrigada, gente, por aceitarem o convite, A gente sabe que as rotinas são cheias e justamente estamos falando aí de rotinas desses profissionais, não só no mercado, como a Marilice, traz dessa experiência. Agora ela é também estudante, e docente também, mas já passamos por mercado e hoje podemos refletir também aqui não só do ponto de vista dele, mas também como professores. A minha proposta hoje para discutirmos aqui é a influência digital. Também alguns toques, algumas pinceladas ali nas métricas da comunicação, muito pelo lado do marketing, por exemplo, Bom, nós temos uma enquete que foi feita aqui na instituição com alguns dos nossos estudantes, em que a nossa repórter pergunta a eles se eles seguem, então, alguém no YouTube, quais são os gostos, as temáticas que eles preferem por lá. Vamos acompanhar. Tu segue algum canal no YouTube e qual é o teu favorito? Sigo o canal do Felipe Franco, que é sobre treinamento de academia e sobre tu desenvolver certos músculos que tu tem. O cara já é fisiculturista e é isso aí. Eu sigo o canal Canalha e o Whindersson Nunes, é os que eu mais olho, mas que eu mais gosto. Sigo, o meu favorito é o Selbit, porque eu adoro ver as gameplays que ele faz e gosto do conceito que ele bota nos vídeos dele. Não, eu não costumo assistir muito vídeo no YouTube, eu não sigo nenhum canal. O canal Canalha, eu gosto, pelo menos, que dá bastante diversão e é bem engraçado. Eu sigo o Whindersson Nunes, é um canal de comédia, o melhor youtuber do Brasil. Tá bem, a gente vê aí que o pessoal gosta de buscar muito entretenimento, nas redes. E eu não sei como vocês veem isso, mas hoje o youtuber, inclusive, já é reconhecido como profissão, enfim. É um mercado tão diversificado quanto feroz, Porque todos querem ter muitos seguidores, todos querem achar a melhor fórmula para influenciar, Mas qual é o caminho, A gente tem aí o Whindersson Nunes como um dos citados, ele é uma das referências atualmente para o que muitos acham que é humor, mas ele mesmo diz que não é humorista, ele diz que é um estrategista, Ele se assume como um estudioso, digamos assim, das redes e um estrategista. E tem ainda uma discussão entre o youtuber e o influenciador digital e as tantas nomenclaturas que a gente pode ter nessas atividades hoje, Quem quer começar? Só para complementar, eu vi uma pesquisa ano passado, entrevistaram jovens, crianças e adolescentes e perguntaram quais profissões que eles gostariam de seguir, Antigamente era o bombeiro, era cientista, era astronauta, Entre os 3 primeiros lugares está youtuber. Então, o youtuber é uma das 3 profissões mais visadas pelas crianças e adolescentes, contando aí médico, engenheiro, tudo, Então, para nós parece uma coisa tão nova, para eles é do dia a dia deles, Na nossa época era Xuxa, era Angélica na TV, para eles é o YouTube, A Xuxa deles está no YouTube. Então é como se fosse a Globo deles, Então, de fato, o YouTube eu acho que não está ocupando, e já ocupou aí a maior parte, eu acho, da atenção dos jovens hoje em dia. É o YouTube, É a televisão pública deles, é o YouTube. E desde muito jovens, Eu, por exemplo, tenho um primo de 5 anos, ele já se inscreve e ele ainda diz, calma aí, não vou fechar ainda que eu vou apertar o sininho para receber a notificação. E isso vai passando para a adolescência, jovens adultos. Então, acho que realmente por muito tempo a gente vai ter, me parece, essa onda, essa mania toda em torno dos youtubers. Não sei como é que vocês... Eu acho que não é nem só uma questão do YouTube, acho que vem muito do YouTube, mas da questão digital como um todo, Porque se a gente for pensar assim, a filhinha da minha sobrinha, por exemplo, que tem 3 anos, ela já mexe sozinha ali no celular. Então eu acho que a gente
recebe uma geração, na verdade, que tem, que nem o Yuri falava, todo esse contato com a internet, que tem essa vontade de, que já é do cotidiano deles, esse nascer mexendo com as ferramentas digitais. E aí a gente começa a ver isso dentro das faculdades também, aos pouquinhos, assim, ó, da nossa época ali, que queria de repente trabalhar muito mais com TV, queria trabalhar com essas mídias tradicionais, para quem já chega querendo trabalhar com esse tipo de canal, e aí a necessidade dos próprios cursos se adequarem a isso, né, oferecerem realmente a oportunidade também dessas pessoas criarem os seus canais, trabalharem esses canais. Numa conversa bem recente no Google ainda, eles diziam assim, de como se proliferou canal de tudo no Google, e principalmente no YouTube. Se proliferou canal de tudo no YouTube. Mas e os canais jornalísticos, sabe? De que forma o jornalismo é oferecido dentro do YouTube, ainda não se encontrou uma fórmula. Se encontrou uma fórmula para o humor, a gente conseguiu um formato ali principalmente herdado ali do Porta dos Fundos, do entretenimento, sim. Mas e aí, o jornalismo, o que ele é ali dentro daquele canal? Isso é uma coisa que a gente ainda não conseguiu responder, mas a gente traz, por exemplo, para os tradicionais o que vem de lá. Essa ânsia pelo entretenimento, que nem a gente via ali, eu acompanho o canal, e aí você vai ver, geralmente é de humor, é de entretenimento. Isso acaba respingando na mídia tradicional também, porque o que a gente vai ver ali nos programas de esportes, por exemplo, uma aproximação muito maior com o entretenimento. Os programas culturais têm essa aproximação também. O desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da narrativa das mídias tradicionais acaba indo beber lá também, né, sabe? Porque é o que as pessoas estão buscando. Então, acho que tem essa conexão, assim, também. E se falando de entretenimento, não tem como não tocar na questão da publicidade, né? Como é que tu vês essa questão? O YouTube, por ser uma rede social digital que é uma das mais antigas que continua, né, em uso, né, diferente do Orkut, que deixou de existir, foi substituído por outra. O YouTube, ele deu conta de oferecer para o usuário de internet uma plataforma que ele queria há muito tempo de produção de conteúdo, né? Então, ele não é mais usuário, ele não é mais consumidor, ele é o próprio produtor de conteúdo. Ele produz conteúdo para outras pessoas, né? Que assim como ele, buscam aquilo que a plataforma oferece de instantâneo, né? De feito sem edição, muitas vezes, né? Ou pelo contrário, bem editado, né? Que é a tendência, né? Cada vez mais conteúdo editado, né, no YouTube, e menos ainda o feito de modo sozinho, né, em casa, usando o quarto como cenário. Então o youtuber profissional, né, ele já busca então editar o conteúdo produzindo um cenário que ele é artificializado, né, apesar de ser um cenário de quarto, ele não é o quarto do youtuber, ele é um cenário artificial. E então, como é que a publicidade, de alguma forma, ela vem fazendo uso disso? Oferecendo justamente a publicidade como conteúdo, né? Então, é o conteúdo que ele não só entra como conteúdo patrocinado dentro de um canal de um youtuber que já tem seus seguidores, mas também aquele youtuber criado por uma marca, né? Aquele criado por uma marca para levar um conteúdo específico, e daí esse conteúdo tem que ser relevante para o consumidor, né? Um conteúdo que se venda por si só, né? E daí, então, atrelar uma marca ali dentro daquela mídia, né? Surgiu o marketing de conteúdo aí, né? Sim. Isso aí, que é um conteúdo, não é só criar um conteúdo, é um conteúdo significativo para aquele público-alvo ali. Para aquilo não ficar como talvez antigamente a gente via muito nos filmes e nas novelas, né? Aquele marketing, aquele merchandising, assim, um pouco falsificado, parece uma coisa. Mas acho que essa questão da profissionalização que tu falavas, eu acho que isso é muito interessante. É um aspecto muito, muito interessante ali da linguagem, como ela se desenvolve mesmo dentro do YouTube. Porque ele começa bem artesanal, né? A gente vê aqueles primeiros vídeos, eles são bem artesanais. E como tu falou agora, é a profissionalização. É o quarto que não é o quarto, é o cenário, é a câmera, porque o que se vendia? Vendia-se isso como muito caseiro, né? Hoje já é o equipamento mais desenvolvido. Quem pode já investe muito mais em qualidade de imagem, é o microfone para ter um áudio melhor, então já não é aquela captura tão do cotidiano assim, né? Nós temos um fenômeno, e até isso é discutido academicamente, né? Faz parte de uma linha que eu vinha traçando assim, de estudos, inclusive, nos últimos anos, sobre este dito fim, um polêmico fim, ou melhor dizendo, ultimamente tem-se entrado num consenso sobre o que seria, na verdade,
um enfraquecimento, uma mudança de formato, né, de dispositivos do que é a TV como nós conhecemos, na nossa infância, pelo menos, né? Então a gente tem uma migração de todo um conteúdo audiovisual e também das rádios, né, para o meio digital, né, para a internet. E aí eu acho que, talvez, como tu pontuaste antes, né, Mari, o ambiente, a gente vive ali um ambiente cheio de possibilidades, né, não é o YouTube, mas são as várias possibilidades. Hoje um aluno chega numa cadeira aqui no curso, por exemplo, investigativo, e ele vai me perguntar, posso fazer isso? Mas tu deve usar todas as linguagens, né, que tu tem ao alcance, e não mais só esperar pela cadeira de telejornalismo para fazer isso, porque, na verdade, as pessoas consomem cada vez mais conteúdo multimídia, né, e é uma sede de ter isso à mão. Parece que é um preenchimento de todos os sentidos, né, que se busca. Eu não sei como vocês veem isso também. Essa morte da TV já está superada. Na verdade, ela não morre, ela muda de forma, né? É que eu acho que essas mortes, elas são anunciadas como se anunciou a morte do impresso, a morte do rádio. E, na verdade, todos os veículos, eles acabam se transformando, né? Exato. Acho que isso é meio que já histórico, assim, esses anúncios e ao mesmo tempo, essas transformações. Só que o que eu vejo, assim, acho que é uma possibilidade gigantesca pelo seguinte: pensa um aluno teu, por exemplo, fazer uma live e ele conseguir já interagir, seja no Facebook, seja no YouTube, a mídia que ele escolher. De repente, ele conseguir fazer essa live, já interagir com alguns dos possíveis, seja leitores, seja, não vamos pensar qual o caminho da matéria dele depois, mas ele já conseguir fazer essas interações e já conseguir brincar um pouco com o público, sabe? Ele já conseguir descobrir um pouco o que o público está esperando daquela matéria, quais são as curiosidades daquele público, antes mesmo dele trabalhar a reportagem. Então, eu acho que isso já traz um ganho muito grande. Acho que é como qualquer ferramenta das que a gente tinha na nossa era pré-histórica, agora antes do digital, ou seja, agora com todas as possibilidades do digital. É saber usar aquilo que se tem em mão, sabe? Senão você fica como se você tivesse uma máquina de escrever na frente e não soubesse datilografar, ou se tivesse um computador e não soubesse digitar. Acho que é um pouco de saber usar tudo isso que tem à mão, e aí não fazer só também assim, porque a gente falava muito no início ali do jornalismo de dados. Se pegava um papel, vinha uma lista ali com tantos e tantos e tantos números, e aí, de repente, vamos pegar um tema, acidente de trânsito. Vinha uma lista lá de mortos e aí você só dava se tinha morrido mais ou se tinha morrido menos gente. Isso é uma coisa muito básica, né? Agora, se você pega aqueles números, se você se debruça sobre aqueles números e começa a esmiuçar, tá, mas qual é a região? Mas por que isso acontece? Com as ferramentas, acho que acontece um pouquinho disso, sabe? À medida que você começa a usar as possibilidades que elas oferecem. Então, por exemplo, a riqueza que é uma live, né? De você conseguir conversar, de você conseguir ver, de qual é de repente você está fazendo um jornal comunitário, mas qual é você não tem que ficar pensando que aquela comunidade gostaria. Você pode interagir com ela e descobrir o que de fato ela quer, né? Exato, até porque está todo mundo muito ali, né? Na rede social, por exemplo, onde os veículos a maioria tem seu perfil, por exemplo, né? E facilita essa aproximação. Falando sobre a morte das mídias, né? Uma mídia só morre quando ela deixa de se transformar, né? Quando ela deixa de se transformar por causa da entrada da internet, daí realmente ela é substituída por outra, né? Caso contrário, ela acaba de alguma forma se adaptando, né? Nisso de se adaptar ao meio, né? Então ela vai oferecer novas ferramentas, né? E mudar o próprio modelo, né? E é assim que surge, por exemplo, um modelo de comunicação que ele não parte mais de top-down, né, que é dos grandes grupos de mídia, como era na televisão tradicional antes da internet, dos grandes grupos, né, para uma base que está ali só à espera da informação, né, muda esse modelo, então passa então da base para o topo. Então as pessoas podem, né, mediante redes sociais, por exemplo, colocar um tema em discussão, né, e passar esse tema, dar tanta visibilidade a um tema e fazer com que de alguma forma ele entre numa pauta do jornalismo. Né? Só passa a afetar, inverter essa relação de produção de conteúdo quando o usuário ele passa a perceber que ele tem esse poder. Esse poder é dado pela ferramenta que ele tem em mãos, né? Que se não tivesse um alcance tão grande, ele realmente não teria como fazer um tema chegar, né, numa mídia de massa.
Eu concordo. Eu não diria que a mídia está morrendo, a mídia tradicional está morrendo, né? Ela está se transformando, ela tem que se transformar. Até tem um autor, o Fiedler, que fala da mídia morfose, né? Ela tem que passar por uma metamorfose. Essa metamorfose é uma mudança onde tu herda um pouco as características da nova mídia, né? Eu diria, tem vários aspectos para se analisar aí. Eu acho que um aspecto chave aí é a relação da transmissão de conteúdo versus tempo. Como assim, né? A mídia tradicional, analógica, que está aí há 100 anos aí na nossa né, moldando a nossa sociedade, ela é formatada de um formato sequencial, né? A transmissão ela acontece de acordo com o tempo, ou seja, se eu quero assistir algum programa específico, eu tenho que esperar ele chegar na grade de programação, né? Então essa ideia de grade de programação é uma coisa muito intrínseca na TV e no rádio, né? E a internet veio para desmanchar esse conceito de grade de programação. E os jovens, os adolescentes, eles nasceram num mundo onde a grade de programação já não é mais a base da programação, né? Então eles pensam a ideia do streaming, né? O streaming é o quê? É um conteúdo que está lá, disponível, e tu pode assistir a hora que tu quiseres, né? Isso aí subverteu completamente a forma de transmitir o conteúdo. A mídia tradicional não soube muito bem como trabalhar isso. E é por isso que o YouTube da vida, o Facebook da vida conseguiu captar esse público, né? E embora isso já exista há um tempo, porque a internet já existe há um bom tempo, o impacto disso mesmo foi nos últimos 5, 6 anos. Por quê? Porque nos últimos 5, 6 anos tem uma novidade aí, que é o smartphone conectado à internet num plano de dados barato. Isso aí muda tudo. Porque a gente já tinha internet no modelo streaming há mais de 10 anos, só que é só agora que as pessoas podem, no metrô ou no ônibus, pegar o celular e assistir um vídeo de um youtuber ou escutar um podcast, né? E se eu consigo fazer isso, eu vou dar preferência a isso do que a ir até lá em casa, pegar o controle e esperar daqui 1h30 vai começar o meu programa, né? Então, se a grande mídia não souber se readaptar a essa lógica do streaming, ela não digo que vai morrer, mas ela vai perder muito público aí para a internet, né? Bom, eu queria só dizer uma coisinha antes, porque eu tenho uma morte só dentro disso tudo que eu tenho um pouco de medo. Como eu trabalho com essa questão da memória, para mim uma coisa que me causa um pouquinho de pavor é que venha no futuro acontecer alguma coisa, como aconteceu ali com o Orkut, por exemplo, e aí todo mundo tinha aquele pavor, e as minhas fotos que estavam lá, e o meu material que estava lá. Eu tenho um pouco de receio do futuro das memórias que estão ali no YouTube. Porque a gente não sabe que destino no futuro a gente tem para essa rede em especial, assim. E se a gente pensar, pesquisa o cinema amador, por exemplo, olha a riqueza de memórias de cinema de família que a gente tem ali, de cinema doméstico que a gente tem ali hoje, sabe? E que não está preservado em outros lugares. E aí no futuro, qual é o futuro disso, a gente não sabe. Exato. Bom, deixamos essa questão para pensarmos um pouco mais no segundo bloco, não sai daí. Eu sou a professora Rosilene Casanova Correia e coordeno o curso de História da Universidade Franciscana. Se você pretende fazer esse curso, você vai ter vários olhares sobre a história do mundo, a história da humanidade. Nós temos também uma metodologia de ensino que prioriza muito o saber discente, ou seja, o saber do estudante. O nosso curso, ele prioriza a construção do conhecimento de ambos os lados, ou seja, o professor, ele é o mediador na sua turma, ele não é o detentor do conhecimento absoluto. O que o aluno traz também é muito importante para a construção deste conhecimento. Nós temos uma grade curricular bem diversificada, uma parte é comum a todas as licenciaturas, a outra parte é específica. Dentro dessa parte específica nós temos as optativas, que são extremamente interessantes porque são temáticas que passam por toda a história da humanidade. Por exemplo, história do amor, história do perfume, história da moda, história do futebol, história do rock, história da região platina, história das mulheres, história da alimentação, enfim, são várias disciplinas que
que você tem a oportunidade de escolher 3 obrigatórias, mas pode fazer mais. Do núcleo específico, nós temos história oriental, história europeia, história das Américas, história do Brasil, história do Rio Grande do Sul e história de Santa Maria, é claro, pois estamos em Santa Maria. Esse é também um diferencial do nosso curso, de termos a história do local onde está sediada a universidade. Eu sou o Matheus Lauer, sou acadêmico do curso de História aqui da UFN. Desde que eu entrei, a minha mentalidade foi se modificando, né? Em questões de maturidade, em questões de conhecimento, em questões de conceitos e preconceitos que eu fui desconstruindo. As aulas, elas permitem que o aluno discuta, debata, né? Elas não se fecham apenas ao conhecimento do professor. Aliás, o professor ele não se entende como o detentor de conhecimento aqui. Ele se entende como um mediador, né? Alguém que vai te ajudar a construir o teu conhecimento, alguém que vai acompanhar você na sua jornada. Eu realmente tenho certeza de que quando eu sair daqui eu vou estar... Não vou estar 100% pronto, é claro, porque só fica pronto 100% com a experiência, mas eu vou estar com um passo muito próximo de estar a um nível profissional adequado. É por isso que eu acho que o curso de História daqui da UFN é realmente um excelente curso, né, nesse sentido. Se destaca, eu já ouvi nesses diversos eventos que eu já participei, inclusive fora do estado, sempre elogios com relação à instituição, com relação ao meu curso. Sou sempre muito bem recebido por conta disso nos lugares que vou, né? Sempre tem muitas oportunidades para mim, por conta da instituição se preocupar, do curso se preocupar com a qualidade de ensino, com a qualidade da formação profissional. Voltamos com o Mídia em Cheque de hoje. Estamos falando sobre influência digital e também daqui a pouquinho vamos conversar um pouco mais sobre as métricas da comunicação. A Marilice terminou o bloco anterior falando de uma angústia, falando do medo de perdermos essas memórias do YouTube. Por exemplo, as fitas de família, as fitas mesmo, né? A gente tinha aquela fita física assim e pouca gente digitalizou aquilo tudo, né? Transformou aquilo em outra mídia para que aquilo não se corrompesse tanto. Mas realmente, o que vai acontecer com o YouTube? Bom, a gente não sabe, mas no YouTube a gente vinha falando muito sobre a figura do YouTuber, que já virou uma profissão que muitas crianças querem ser, mas o que é essa coisa do influenciador digital, né? Hoje todo mundo joga um pouquinho para lá, sou influenciador digital. Todo mundo se diz, né, influenciador, mas como assim, né? O que é essa figura? Quem é essa pessoa? Eu só começava falando assim que com a internet a publicidade mudou bastante, né? Antigamente nós tínhamos aquela publicidade, isso é importante falar para chegar no influenciador. Né? Por que o Yuri está falando de outro assunto? Não, tem a ver. Que antigamente nós tínhamos aquele conceito de exposição, né? Exposição da marca, exposição do conteúdo. A pessoa estava lá assistindo um programa, daí tinha um anúncio de, sei lá, 15 segundos, tinha que esperar os 15 segundos, né? É sequencial. Exato. Hoje, com a ideia do streaming, da interatividade, tu pode pular o anúncio, pode pular a propaganda. Então, essa estratégia de só expor por tanto tempo já não é muito efetivo, né? Ele tem que achar outras estratégias. Uma delas é, como a Grazi falou antes no início, contratar gente para produzir conteúdo significativo para o público. Quem que tu vai contratar? A empresa vai contratar quem? Provavelmente alguém que tem muitas conexões nas redes, né? Muitos seguidores e que consegue influenciar essas pessoas. Aí nós chegamos nos influenciadores, né? Acho que uma estratégia é contratar um influenciador com muita conexão e que também, não só isso, com qualidade, que saiba produzir conteúdo. Não adianta pegar alguém com muita conexão, mas que faz bobagem na internet. Porque aí pode fazer até o efeito contrário. Exato. Ele pode fazer um conteúdo negativo e afetar a imagem da marca, da empresa. Eu acho que acho que tem muita gente se vendendo como influenciador, e aí a gente tem que pensar que tem algumas pessoas que elas só migram também de plataforma, elas vão do YouTube pro Instagram, por exemplo, e se vendem como influenciadores, e aí fazem praticamente o que faziam ali no YouTube e elas fazem no seu canal do Instagram, que é o quê? É só experimentar o produto sem essa experiência que tu falava, sem essa criação de conteúdos mais significativo. Então, elas se vendem como influenciadoras, mas na verdade a grande pergunta é que a gente até brinca com isso, tá, mas é influenciador de quem? Porque tudo bem, tu pode receber muitos produtos de uma determinada marca, tu pode usá-los, tu pode postar fotos, todos os teus seguidores podem curtir, mas isso não significa necessariamente que aquele produto vai ser comprado, vai ser usado, e que tu está influenciando aquela tua rede de amigos ou de seguidores a utilizar aquele produto, né? Acho que isso que ainda
flutua um pouco assim essa definição de quem essas pessoas que oferecem os seus produtos de fato estão influenciando. E aí a gente tem desde quem influencia realmente até quem se vende, quem vende para determinadas marcas o seu papel, digamos assim, né? E para influenciar, para se vender, ele tem que ter fãs, né? Ter milhares de conexões. E para isso ele tem que juntar o que nós podemos até chamar aí de um capital social muito forte na internet. O capital social nunca foi tão importante como agora, eu acho, né? O que é um capital social? É complexo, não vou trazer Bourdieu agora para explicar. Pode, dependendo de como. Mas, bem resumidamente, imagine capital como algo que a gente pode trocar por outra coisa, né? Tem capital, o dinheiro é um capital, por exemplo, tem capital financeiro, cultural, enfim, aí vai. O social é todo esse conjunto de conexões e relações que a gente consegue juntar e depois a gente pode trocar isso por outras coisas, como qualquer capital. Capital é aquilo com que eu conto, né? Eu conto com Exatamente. o quê, né? E como é que se forma um capital social na internet para ser um grande influenciador? Tem muitas estratégias, né? Uma delas, como eu falei antes, é criar conexões. É por isso que os influenciadores, eles às vezes se conectam, formam redes de influenciadores, porque isso é necessário, né? E essas estratégias são necessárias se tu quiser ser Hoje a gente pode pensar assim, eu quero ser um influenciador digital. É uma profissão hoje em dia que pode dar muito dinheiro, inclusive. Né? Eu fiquei pensando até num serviço que ofereceram pra gente na empresa pouco tempo, na verdade, que a gente sempre acompanha todas as métricas ali. Pra gente, na verdade, interessa pouco só o número de curtidas, porque a gente trabalha como é um negócio local, a gente está trabalhando muito mais numa questão de satisfação dos clientes do que necessariamente de curtidas. Mas aí a gente notou que naquele dia, num intervalo muito curto, 50 pessoas curtiram ali uma foto no Instagram. E aí deu um intervalinho de tempo e o menino veio oferecer pra gente o serviço, então. Vocês notaram que minha rede de amigos começou a curtir as fotos de vocês, então esse é o serviço que eu posso oferecer para vocês, que seria o da simples curtida, né? Do simples like. Então também tem um entendimento ainda diferente, acho que as empresas depende muito do nível ainda de entendimento em relação ao digital de cada empresa e de cada companhia que faz isso, de cada agência também que gerencia cada uma das contas, mas de o quanto vale esse like, o quanto o like pelo like ainda é válido para as empresas, sabe? Pois, antigamente, né, a gente falou aqui sobre algumas mídias antigas, o jornal impresso, né, que daqui a pouco também tá migrando, né? Mas o que media, assim, se o anunciante ia se interessar a tiragem, o alcance, né, daquela publicação? Como é que está isso hoje, né? O que é a métrica para as pessoas entenderem? Complementando a Marilice, o caça-likes hoje em dia, né, ele é visto já, aquele que caça a mera curtida, ele é visto já de forma negativa pelas grandes marcas. Por quê? Porque tem uma métrica, né, que é o engajamento, né, a métrica mais básica de rede social que a rede social fornece hoje, é o engajamento, né, que traduz o nível de envolvimento, de interação do usuário ou do seguidor com o conteúdo. Quando uma marca, ela tem o seu número de curtidas de, por exemplo, um perfil do Instagram, esse número de curtidas, ele sobe, né, ele vai fazer cair o engajamento se não curtir também a interação com cada uma das postagens na rede social, né? Porque métrica ela é uma forma de aferição do resultado, né? O resultado de um conteúdo publicado na rede social. De que forma que isso adquire importância? Porque a interação com o conteúdo é o que faz permanecer viva aquela rede social, né? Faz permanecer visível, né, com visibilidade aquela marca e faz com que aumente alcance orgânico. E daí a gente já passa para uma segunda métrica, então, que é o alcance orgânico significa levar pela mera curtida, tu levou então para a tua rede de amigos, aquela curtida foi mostrada e assim tu ampliou o alcance daquela publicação. Sem precisar pagar. Sem precisar pagar. Então a gente tem aí meios, né, formas de medir, aferir resultados nessa mídia que a televisão não proporcionava, né?
Por exemplo, o jornalismo impresso também não, né? Se antes era cobrado o custo por 1000, né? E no início da internet o custo por clique, quando entram as redes sociais, esse custo por clique ele não existe, né? Existem então várias métricas e as próprias redes fornecem, cada rede fornece o seu relatório de resultados, né? De aferição de resultados. E que ali é então, por que é riquíssimo na informação, né? Tão rico que os próprios publicitários, né? E o pessoal que lida com marketing hoje está recém aprendendo a utilizar isso, né? O pessoal da TI, né, da tecnologia, tem, no momento em que isso se torna o nosso clique, né, a nossa interação com o conteúdo se torna um dado, né, tem hoje em dia muito mais habilidade, né, no ponto de vista da ferramenta, de lidar com essas métricas até do que o próprio mercado publicitário. Mas isso está se adaptando, né? Então, a métrica, ela fornece, então, basicamente, aferição de resultados. Né? E daí a gente tem algumas métricas, então, que são importantes. Primeira delas, engajamento. Engajamento é nível de envolvimento do usuário com o conteúdo, né? Esse nível de envolvimento, ele pode ser o mais básico, por exemplo, a curtida, né? Ele pode ser intermediário, por exemplo, o comentário, ou ele pode ser alto, né? Como, por exemplo, o compartilhamento. Por que o compartilhamento é muito mais, reflete um engajamento muito maior do que a mera curtida? Porque significa que aquele usuário que segue a tua página espontaneamente, né, sem receber nada por isso, ele achou o teu conteúdo tão relevante que ele levou para a rede social própria. Né? Então, ele tirou um print da tela e postou no Stories do Instagram, ele fez um compartilhamento automático no Facebook, né, que oferece o compartilhamento, então, automático. Né? Ele, de alguma forma, ele pegou aquele conteúdo de outra página, né, e compartilhou no perfil próprio. Né? Isso é um envolvimento máximo, né, que a gente tem hoje. Tem também o fato de medir a rejeição de uma postagem ou de uma página. Como é que isso se faz? Pela taxa de pessoas que é fornecida pela própria ferramenta que, por exemplo, bloquearam o teu conteúdo na internet ou que desmarcaram a opção de receber notificações desta página. Né? Significa, então, taxa de rejeição, e isso também é fornecido pelo próprio relatório. E daí a gente tem, então, uma outra métrica que também é bastante útil, que é o alcance. Né? O alcance é aquela visibilidade que vai acabar obtendo a tua publicação se alguém for lá e interagir com ela, pela curtida, pelo comentário, pelo compartilhamento. Né? Esse alcance ele pode ser pago, pode ser orgânico, pode ser viral. Né? O alcance orgânico significa aquele alcance que foi obtido naturalmente. Ninguém pagou nada, tu viu um conteúdo, achou relevante, foi lá e curtiu, ou comentou, ou marcou alguém nos comentários. Né? Alcance orgânico, né? Ampliou a visibilidade daquela postagem dessa forma. Alcance pago, quando houver um investimento publicitário realmente, né, que daí esse investimento então, ele foi pago, né, alguém pagou para circular num mercado-alvo, num recorte de público, né, específico, né, então aí tem um alcance pago envolvido. E o alcance viral, que daí é o mais desejado pelas marcas, porém o mais difícil de obter porque ele não tem explicação para acontecer. Né? Algo que viraliza na internet hoje não tem muita explicação. Né? Pode ser um vídeo que foi postado no YouTube, publicado no YouTube há 6 anos atrás, e de repente todo mundo começa a compartilhar pelo WhatsApp, né? E aquilo viraliza. Que explica, ou não, ou um influenciador, né? Exato. Mas, gente, um ponto, assim, até nós comentávamos aqui no intervalo, uma vaga, né, para estágio, para contratação, que está aparecendo bastante, é o analista de mídias, né, de redes sociais. Enfim, o que é a capacitação, então? Qual é a competência desse analista, né? Tu falas em rejeição, engajamento, em níveis, né, de cada uma dessas coisas, mas o que esse analista, ao se deparar com esses dados, ele vai levar em consideração para fazer uma avaliação e passar para o seu chefe, enfim, né? Só para brincar, o meu cargo hoje, inclusive, é o de analista de redes sociais. Qual é a tua preocupação, então? Não, porque é um pouco de acompanhar essas métricas também, mas também de ligar elas entre as diferentes redes. Porque a gente trabalha, por exemplo, a gente trabalha com o Instagram, trabalha com o Facebook, trabalha um pouquinho com o YouTube, o Twitter não tanto quanto a gente gostaria, a gente ainda está fazendo uma revisão dessas coisas, mas a gente tem uma outra ferramenta que para nós é muito importante, que é o WhatsApp, e que funciona muito. Então, a gente tem uma interligação entre todos esses canais. Hoje a gente já tem pessoas que trabalham com a gente, trabalhando diretamente com o WhatsApp.
Então, é algo que tem funcionado bem. E eu acho que aí a gente pode pensar em 2 campos. Tem a questão do marketing, que sim, aí se aplica todas essas ferramentas que tu falavas. E a gente tem a questão de o quanto isso é útil para o jornalista dentro de redação também, não só fora dela, sabe? Porque na redação, tu saber qual é o público que tu tá, para quem tu tá escrevendo, ou para quem tu tá te dirigindo, é muito especial. Porque quando eu escrevia para o jornal impresso, por exemplo, a gente tinha as pesquisas que apontavam uma inclinação de qual era a quantidade de público feminino, masculino, se eram mais donas de casa, se não era, qual era a faixa etária. Mas ali com o Facebook, tu tem diretamente na tua matéria quem é que está acompanhando ela. Então isso é muito importante para as próximas matérias que tu vai redigir também. Então acho que tem esses 2 campos. Tem o campo do marketing, onde tu trabalha diretamente essas questões, mas também para o jornalista do seu cotidiano, tanto para sugerir dentro das redações, quanto para sugerir para as agências e criar lá no seu canal do YouTube, onde for. Até falei antes, ao mostrar, tu vai avaliar e vai falar o que para o teu chefe. A gente está muito ainda, eu pelo menos, tendo a pensar naquele sistema antigo, a gente hoje tem a autonomia desse profissional na comunicação. Ele é o seu chefe, né? É interessante olharmos por esse lado, porque é interesse direto dele, né? Mas nós estamos nos encaminhando para o final do programa, passou rápido, né? A gente falou sobre coisas que estão muito presentes na nossa vida, né? Seja como produtores, mas principalmente como analistas deste sistema, como professores, enfim, estudantes, né? Mas também como consumidores, né? Eu acho que nós estamos consumindo muito isso e estamos tendo acesso também e revivendo aquela coisa do viraliza, né? Que faz tanto tempo que, eu gostava disso, isso foi importante e voltam as coisas, né? Eu acho que o arquivo, mais do que nunca, ele está muito vivo, né? Na nossa sociedade, todo o material de arquivo, né? Tudo isso a que nós podemos, em qualquer momento, ter acesso, né? Mas nós estamos nos encaminhando para esse final, temos aí alguns minutos. O que fica para vocês dessa nossa discussão, assim, em termos de influência digital, de rumos que isso está tomando? Há quem comente, eu gostaria que vocês me dissessem o que pensam, há quem fale sobre uma estagnação, digamos, dessa capacidade de expansão, né, dessas influências. Eu não sei o que vocês estão discutindo nos círculos de vocês, de estudos, Estagnação. Não, vai chegar num ponto, essa é uma falácia, provavelmente, um ponto em que isso talvez não expanda tanto, a partir do qual já não se consiga mais tanto crescimento. Digamos assim, digamos, como uma estratégia que tenha saturado um pouco, talvez, ou vai chegar nesse ponto, talvez sim. Uma crise de criatividade, né? Exato. Isso é uma coisa que nós estamos realmente vivendo, né? Com certeza. Eu só, antes dessa pergunta, só vou complementar a parte do jornalismo, as métricas do jornalismo, acho que eu tenho um tempinho. Tem. E o jornalista também pode aproveitar as métricas, né? As métricas, elas são tão ricas, gera dados tão ricos, que a gente ainda está descobrindo formas de usar elas, né? Uma vez eu vi uma palestra aqui com uma editora de esportes de um jornal gaúcho, ela falando que, por exemplo, hoje em dia tem uma métrica que não tinha antigamente, porque não tinha como ter no papel, que é descobrir até onde o leitor lê uma matéria comprida. Então tem uma matéria comprida, que demora lá, sei lá, 10 minutos para ler, o computador ele identifica onde a pessoa parou, né? Parou de ler e foi embora. Eles perceberam, por exemplo, que tinha uma matéria sobre o Grêmio, por exemplo, e os leitores estavam parando mais ou menos ali pela metade e indo embora. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram esses dados, tentaram analisar até onde eles iam e reformataram a matéria. Fizeram a matéria, em vez de ser um textão, fizeram em lista com tópicos. Virou algo tipo assim, 9 ou 10 itens sobre alguma coisa do Grêmio, né? E perceberam que as pessoas começaram a ir até o final da matéria. Então, percebam como as métricas geraram dados ricos, os dados sugeriram ao jornalista mudaram o formato e foi eficiente, né? Então, a gente pode pensar formas criativas de usar esses dados também, das métricas na produção de conteúdo, né? E a gente vê uma interface com outras áreas também, porque quando você identifica a ansiedade deste leitor, né, dessa pessoa em pular aquela página, em passar dali, né, você começa a ver que talvez fragmentar as coisas, tornar pílulas, né, de informação facilite esse engajamento, né? No mercado publicitário, né, isso tem sido usado de que forma, né? Por exemplo, esse exemplo do Yuri. O Facebook passou a oferecer para as marcas o tempo de deixar o cursor, o tempo com que o usuário deixa o cursor sobre um anúncio ou sobre uma localidade na página.
né, para assim localizar melhor os anúncios, né, naquela zona em que fica o cursor mais tempo, ou quanto tempo ele leva para dar o clique, então, num anúncio após visualizar, né, no momento em que está a página na tela, aquela porção de página na tela. Né? Então, esse tipo de informação, o que mostra? Em primeiro lugar, que essa ferramenta pode ser usada para pesquisa, né, para pesquisa das marcas, pesquisa do seu consumidor, compreender como que ele se comporta nessa rede, mas também para o usuário fica também o alerta de que tudo que ele faz na internet gera dados, né? E esses dados eles não se perdem, ainda que tu apague histórico de navegação, né? De alguma forma isso fica registrado e isso é captado pela própria rede social, né? Então não tem uma rede social que não seja invasiva nesse sentido de captar dados, né, dos seus usuários, né? Elas são gratuitas justamente porque elas trabalham trocando, né, aquela gratuidade da plataforma pelo dado captado. Né? Então, o uso que essa informação vai ter depois, né? Se vai ser mercadológico ou se vai ser de outra forma, né? Então, daí isso vai vir com o tempo, né? O custo, na verdade, pode ser bem mais alto, né? Que a gente imagina de graça, né? Ter uma conta lá. E os próprios investimentos das empresas também tendem a ser cada vez mais altos, porque as próprias plataformas foram se transformando e o que o Facebook entregava quase de graça ali, aquele engajamento orgânico, na verdade ele acaba sendo cada vez menor, dependendo, né? Então você tem que investir cada vez mais dinheiro se você quiser atingir um público maior. Então também tem esse investimento por parte das empresas. Esse é um assunto que renderia, na verdade, vários programas, né? Cada ponto eu acho que rende tudo isso. Mas agradeço muito a participação de vocês hoje aqui. Acho que é um assunto que segue justamente e a gente, quem sabe, vai estar junto aqui de novo falando sobre isso, né? Obrigada, pessoal. Então, tivemos aqui no programa hoje a Graziela Freiner-Knoll, que é professora do curso de Publicidade e Propaganda aqui da UFN, o professor Yuri Lamel, que é do curso de Jornalismo aqui da instituição, e a jornalista Marilice Daronco. Nós voltamos com o programa na semana que vem. Até lá!